Decoração de casamento. Esse é um dos itens que tem um valor alto aí em todo o planejamento e no orçamento geral do casamento de vocês. Ter alternativas, buscar soluções, ter algumas opções que vocês podem aí agregar na decoração de casamento faz toda a diferença. Hoje eu vou dar algumas dicas simples, mas que fazem toda a diferença para que você deixe a sua decoração de casamento ainda mais bonita e com aquele toque que parece que ficou aí um festão. Afinal de contas, não são todos os noivos que conseguem alugar um espaço de evento de acordo com a sua preferência. Então fica comigo nesse vídeo que nós vamos falar hoje sobre decoração de casamento. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e hoje nós vamos falar sobre decoração de casamento. Seja um toque ou seja um truque, na decoração de casamento existem alguns pontos e alguns detalhes que podem fazer toda a diferença. Às vezes, por um valor um pouquinho maior, você consegue transformar e deixar aquele lugar ou aquele salão, o espaço de evento com a cara que você tanto sonhou. E às vezes você precisa disfarçar uma parede, uma coluna, e para isso a gente precisa usar alguns truques aí na decoração, e eu acho que isso são ideias simples e que vocês super podem fazer. Vocês já chegaram numa festa de casamento e olharam assim e viram aquele monte de plantas altas? Isso é um truque. Isso ajuda a dar altura aí na decoração de casamento e parece que todo o ambiente está preenchido. Então aquelas árvores secas que a gente costuma chamar de árvore francesa, plantas altas, elas disfarçam colunas e elas também dão altura na decoração. Então não necessariamente você precisa colocar arranjos altos em todas as mesas, porque isso encarece a decoração. Mas você pode sim utilizar de árvores, de plantas altas, para colocar em pontos estratégicos aí do espaço de evento, na recepção do casamento, para parecer que o ambiente está todo preenchido. Isso faz uma diferença enorme na sua decoração e fica ainda mais incrível, porque dá essa sensação de preenchimento. Uma dica de casamento que faz toda a diferença e vocês mesmos podem fazer. Se a sua cerimônia for tanto ao ar livre ou até na igreja, você pode providenciar pequenos arranjos de folhagens que você consegue encontrar por um preço super acessível, ou até mesmo em alguns locais você até consegue, né, essas folhagens, e você fazer pequenos buquês, colocar uma fita e pendurar nos bancos ou nas cadeiras, fazem toda a diferença para a sua decoração de casamento ficar ainda mais bonita. As folhagens são super utilizadas nas decorações de casamento, elas têm um custo super baixo, mas elas fazem muita diferença. Então, no corredor central, você colocar aí no banco da igreja ou nas cadeiras esses arranjos bem feitos, bonitos, com folhagem, fazem toda a diferença e deixam a sua decoração ainda mais bonita. Talvez esse item gere um custo para vocês, mas ele vale muito, muito a pena, que é você investir em luzes. Vou dar um exemplo muito importante para vocês que vocês vão conseguir associar. Na época em que a gente ia para festa, para balada, né, se vocês vão ainda, a gente não fica olhando para o chão, né? A gente não fica olhando para as paredes. Por quê? Porque o ambiente está mais escuro e as luzes estão direcionadas. A mesma coisa quando você vai num show. Aonde está a concentração maior de luzes? Lá no palco, que é onde a atração principal está acontecendo. É isso que você vai fazer no seu casamento. Direcione as luzes para os lugares certos, caso o seu espaço de evento não seja tão bonito ou se as paredes não estiverem assim tão bonitas. Então o que você vai fazer? Você vai direcionar luzes na mesa do bolo, isso faz toda a diferença. Nas mesas dos convidados, se forem possíveis. Se tiverem colunas ou como vocês colocarem aquelas iluminações laterais, a gente costuma chamar de iluminação arquitetural. Se você conseguir fazer isso no ambiente em que você vai fazer a sua recepção de casamento, gente, faz toda a diferença e fica lindo. E mesmo aquele varal de luz, que é aquela luz mais amarelada que deixa o ambiente mais aconchegante. Quando você coloca esse varal de luz, automaticamente você tem que
que diminuir a luz interna do salão. Portanto, trazer esse ar de aconchego com luzes faz com que pareça que a sua decoração está incrível, sensacional. Mas isso também precisa que as luzes sejam direcionadas aos pontos certos. Como eu citei, mesa do bolo, hall de entrada se tiver algum arranjo e na mesa dos convidados. Vocês vão se surpreender com o item que eu vou falar para vocês que faz toda a diferença na decoração do casamento e o custo dele é baixíssimo. São as forminhas de doce de casamento. Por incrível que pareça, as forminhas de papel em que vocês colocam o doce dentro são elas que elevam a mesa de doce. Claro que as flores também ajudam, mas as forminhas dão a impressão que a mesa de doce está cheia. Então, além de trazer colorido, além de trazer volume, elas também embelezam. Portanto, as forminhas, independente do doce, tá? Se for brigadeiro, se for beijinho, por mais simples que seja o doce, se você colocar ele dentro dessas forminhas de papel que tem volume, vocês vão notar toda a diferença na mesa de doces de vocês. E eu garanto que vai ser por um custo baixíssimo. Se vocês são um casal de artesãos ou que gostem de fazer trabalhos manuais, origamis e flores de papel podem fazer muita diferença na decoração de casamento. Talvez no local onde vocês vão casar tenham aqueles pergolados, né? Parece uma casinha de madeira, mas eles são vazados. Se você fizer cortina de flores de papel ou de origamis, isso traz uma leveza e traz uma identidade para o casamento que faz toda a diferença. Já pensou em fazer um painel instagramável de origamis ou de flores de papel? Fica colorido, fica bonito e por um custo muito baixo, mas claro que com planejamento, porque leva um tempo, né, para fazer esses trabalhos artesanais, mas faz toda a diferença. Existem inúmeras opções de inspirações na internet que você consegue visualizar e transportar isso para o seu casamento. Então vai de vocês aí colocar a mão na massa, que o simples acaba ficando lindo no casamento. E vocês podem decorar aí tanto a cerimônia de casamento, como transformar esse material num painel de fotos ou um painel instagramável para colocar aí na decoração de casamento de vocês. Um outro detalhe de decoração que pode fazer toda a diferença e vocês vão ver que vai ficar muito bonito. Ao invés de fazerem mesas individuais, vocês façam mesas comunitárias. O que é isso? São aquelas mesas que sentam várias pessoas, aquelas mesas retangulares mais longas. Por que isso facilita? Porque vamos imaginar que numa mesa redonda você coloque 3 garrafinhas com flores. Pode parecer que é pouca decoração, né? Mas se você colocar várias garrafinhas juntas e fazer um arranjo central contínuo, vai parecer que a sua decoração é grande, que tem uma decoração enorme nessa mesa. Portanto, mesas comunitárias com arranjos centrais, sejam arranjos contínuos ou composições de latas, de garrafas, né? Que são aquelas inspirações que a gente vê na internet, deixa essa decoração muito mais bonita e imponente. Apostem em mesas comunitárias, seja para a mesa da família, seja aquele grupo de amigos que não tem como colocar numa mesa menor, tem que ser todo mundo junto. Vocês vão ver, além da mesa estar diferente, essa composição de arranjos na mesa vai tornar aquele detalhe da decoração super bonito e bem diferenciado. Um detalhe que alguns casais ainda usam e eu super entendo porque tem um custo baixo, mas se você investir um pouquinho de dinheiro, vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. É trocar as mesas de plástico por aquelas mesas redondas de tampão de madeira e cadeiras de ferro. Eu acho que é um item que faz toda a diferença e traz sim uma imponência para o casamento de vocês. Porque as mesas de plástico, elas são menores, elas são mais baixas, então dá a impressão que a decoração é um pouquinho mais simples. Mas na simplicidade, a gente pode melhorar muito isso, que é colocando mesas maiores, mais altas, com cadeira de ferro. Vocês vão ter que alugar essas cadeiras e talvez o custo fique um pouquinho mais alto, mas eu acho que vale a pena e vai fazer toda a diferença aí na recepção de casamento de vocês. Vocês não vão se arrepender em trocar as cadeiras de plástico pelas cadeiras de ferro. E uma outra coisa também,
Troque os descartáveis pelas louças. Não coloca nada descartável, porque parece, né, que você não teve tanto carinho ali com o convidado. Troque os pratos de plástico por pratos de louça. Coloque copos de vidro. É um custo maior, mas o convidado vai sentir a diferença. Assim como os guardanapos. Troque os guardanapos de papel pelos guardanapos de tecido. Vocês vão conseguir fazer uma dobra bonita no guardanapo, colocar uma florzinha, um alecrim. O convidado chega, ele se sente cuidado e ele vai adorar vivenciar isso no seu casamento. São detalhes simples que fazem toda a diferença. Se bem utilizado, os balões ou as famosas bexigas podem fazer toda a diferença na decoração do casamento. Você já imaginou colocar balões transparentes, aquele no formato redondo que existem por aí, junto com os brancos no teto do seu espaço de evento? Vai dar a impressão que os balões estão flutuando e isso disfarça se o teto do espaço de evento não for tão bonito. Já pensou em fazer um ponto de fotos ou o famoso ponto instagramável com um arco de bexigas? Escolha bem as cores, afinal de contas, bexiga não é só colorida, balões não são coloridos. Existem cores muito particulares e muito bonitas e que podem ser, sim, transformados em um ponto de foto ou então num ponto instagramável. Você também pode usar isso de uma forma bem bonita atrás da mesa do bolo, caso essa parede, né, da mesa do bolo não seja tão bonita. Você consegue disfarçar com os balões de uma forma que fique muito bonita e elegante, viu? As inspirações são as mais bonitas e eu me surpreendi quando eu vi essas inspirações na internet e eu resolvi trazê-las aqui para vocês. Então, os balões, se bem utilizados e da forma correta, podem fazer aí toda a diferença na decoração do casamento de vocês. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de todas as dicas e espero que alguma delas aí se encaixe no seu casamento. E eu tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!